Fala galerinha, tudo bem? Hoje a Tia Pri está aqui para falar para vocês sobre a atividade de produção de texto de hoje, certo? Lembra que na aula passada vocês fizeram aquele construir o personagem? Que vocês precisavam escolher um personagem ou inventar um personagem e falar qual eram as características que ele tinha, as personalidades, a qualidade, como ele era, o que ele fazia, certo? O que vocês irão fazer nessa aula dessa semana? Vocês irão novamente no caderno de produção de texto, lá no meio do caderno, certo? E vão fazer o cabeçalho e escrever minha história. Como que vai ser essa história? Vocês irão pensar numa história aonde esse personagem que vocês criaram vai se encaixar nessa história, tá? Lembrando, não precisa ser uma história de 20, 30 linhas, não. Pode ser uma história apenas de 10 linhas. Só que o que a Tia Pri quer? Que tenha começo, meio e o fim, tá? Tia, posso colocar um outro personagem? Pode, mas lembrando, o personagem principal é aquele que vocês criaram na aula passada, da semana passada, tá? Vocês precisam colocar esse personagem nessa história que vocês irão inventar e formar a história com eles. O que ele vai fazer? Ele vai ser um vilão? Ele vai ser um herói? O que ele vai fazer, esse personagem? Tá? Então, essa é a produção de texto desta semana. Lembre-se, parágrafo, letra maiúscula. Se for colocar um segundo personagem para conversar com esse personagem principal, ok. Não esqueçam de colocar o travessão nos diálogos, tá? Então essa é a história de vocês. Título, vocês é que darão esse título da história, tá? O que a Tia Pri aconselha? Faça a história num papel, num rascunho. Verifica se tem algum erro, se está faltando alguma pontuação, se escreveu errado, para depois vocês fazerem no caderno de produção de texto, tá? Após vocês corrigirem, passa limpo nesse caderno e no final da sua história eu quero uma ilustração bem bonita, certinho? Então, essa semana é a produção de texto, é junto com aquele personagem que vocês criaram na semana passada, ok? Beijos! Se tiverem dúvidas, podem chamar a Tia Pri. Tchau, tchau!